Capítulo 441. Todas as mulheres são tão teimosas. Como organizamos hoje? Van perguntou suavemente segurando uma tigela de barro. Depois de comer, montamos um abrigo temporário, então vou cortar árvores, e vocês trançam cordas. Sofong disse baixo. Certo. Liu Ypsilon respondeu cheia de energia. Meia hora depois, os quatro terminaram o café e começaram a trabalhar. Tire os sapatos, a água ainda está alta. Van estava junto ao riacho, vendo a água não passar do joelho. Ela se agachou, tirou as botas, arregaçou as calças e entrou com cuidado. O riacho tinha 1,5 metro de largura, a água bem clara. Que frio! Van estremeceu enquanto cruzava para o outro lado. Splash, splash! Liu Ypsilon seguiu atrás, calçando rápidos sapatos de palha. Aqui há muitos hibiscos e pinheiros. Van disse feliz. Com pinheiros, haveria chá e resina. Cachorro Dambo estará daqui. Liu Ypsilon sussurrou. Sim, descasca logo a casca. Van apressou, pegando a faca militar e tirando casca com habilidade. Enquanto isso, Sofong e Liu Ypsilon cortavam árvores para o abrigo. Sofong balançou o machado, derrubou uma árvore grossa como o pulso, e olhou para Liu Ypsilon. Ela usava a ferramenta dentada, forçando cortar. Ypsilon, leva primeiro um tronco. Sofong disse leve. Bem, espere eu terminar este. Liu Ypsilon mordeu o lábio, pisou no galho e continuou serrando com cara teimosa. Está bem. Respondeu ao acaso. Mais de 20 minutos depois. Uf, uf. Finalmente um pronto. Liu Ypsilon ofegou, limpando o suor da testa. Orgulhosa olhou para Sofong, depois ficou surpresa, atrás dele já havia 7 ou 8 troncos empilhados. Sofong conteve sorriso e perguntou baixo, terminou de serrar. Vou mover o tronco. Liu Ypsilon lançou olhar, puxou e foi em direção ao riacho. Sofong sorriu, força era útil, ao menos cortar era rápido. Mais de 1 hora depois, todos os troncos estavam no claro. Então Sofong cortou os cipós, amarrou troncos em suportes e montou 2 estruturas. Ele ergueu, fixou em cima com viga, formando abrigo em Liu Ypsilon colocou galhos dos lados, já experiente no trabalho. Sofong, agora não tem folhas, como bloquear água e ventilar? Perguntou duvidosa. Use capim seco. Sofong respondeu. Após neve derreter, capim apareceu e secou ao sol. Certo, eu cuido disso. Liu Ypsilon disse, pegou o cesto e foi recolher capim. Sofong foi ao riacho, escolhendo lugar para outro abrigo. Splash, splash. Van e Liu Ypsilon voltaram com casca de hibisco. Parece que precisamos fazer ponte. Sofong murmurou, voltou ao bosque com o machado. Amarrou troncos com cipós, fez ponte simples, testou andar, ainda firme, acima da água. Abrigo aqui, cerca até outra margem. Murmurou. Ficou no riacho 10 minutos, planejou noções, depois entrou no bosque a fazer cerca para segurança. O entorno não explorado podia ter perigos, como feras. Sofong, vou ajudar. Liu Ypsilon correu feliz. Sofong parou, ergueu cabeça, abrigo pronto. Claro, fácil. Liu Ypsilon respondeu alegre. Então ajude a mover troncos. Sofong disse. Ela fez beiço, arrastou troncos e suspirou, com neve seria mais fácil. Leve um por vez, será rápido. Sofong sorriu. Não, preciso descansar. Liu Ypsilon sentou no tronco, ofegante. Bang bang bang. O som de cortar ecoou longe. No claro, a jovem trançando cordas olhou para a floresta. Ela deixou casca, foi ao riacho pegar água numa panela de ferro, colocou no fogo. Depois tirou carne de veado, lavou, cortou e pôs a cozinhar. Quase meio-dia, hora de preparar comida para recuperar energia.
Van pensou, tirou peixe defumado, pescado antes na costa. Preparou sopa de peixe para nutrir Sofong. Liu Tu apertou os lábios, com inveja de como Van cuidava de Sofong, ambos preocupados em silêncio. Capítulo 442 Brincando com uma mulher decente. Colher de madeira, tigelas de barro, tábua e haxixe foram tirados do abrigo. O sabor está certo. Ela sorriu satisfeita, depois largou a colher e foi à floresta. A jovem seguiu os rastros arrastados, logo encontrou Sofong e Liu Men cortando árvores. Van chamou, Sofong, irmã Men, o almoço está pronto. Entendi. Sofong respondeu, derrubou uma árvore e guardou o machado com fôlego. Tantas árvores cortadas e ainda não basta? Van surpresa, mais de 20 troncos de mais de 3 metros. É só para a cerca, falta muito. Sofong ofegou, cortar sem parar cansava. Vamos almoçar primeiro, descansar e depois continuar. Van estou doce. Vou mover um tronco também. Van esforçou arrastando um tronco, mordendo o lábio. Carne, quero carne. Liu Men sacudiu o pulso cansado, arrastando rápido, o estômago vazio. Logo voltaram à clareira, guardaram troncos e sentaram junto ao fogo. A jovem fez beiço a Sofong, indicando o riacho. Lave as mãos. Envergonhado, Sofong pôs os haxixe e foi ao riacho. Vou lavar também. Liu Tu enfiou carne na boca, mastigando enquanto corria. Van riu, seguindo com passinhos. Após lavar, sentaram ao redor do fogo, tigelas em mãos. Construir novo abrigo não era simples, até móveis deviam refazer. O velho vai, o novo vem, chegará devagar. Sofong sorriu, com a ajuda das irmãs tudo ia mais rápido. Só passaram mais de 80 dias, restavam mais de 280. Vão cortar de tarde? Liu Tu perguntou. Ainda não, primeiro a cerca, para dormir seguro. Sofong respondeu, troncos bastavam. Sem galhos espinhosos, como fazer? Van preocupada. Vou pensar depois de terminar o abrigo. Sofong disse baixo. Está bem. Van tranquila. Após almoço e meia hora, trançaram cordas. Depois Sofong ergueu-se, pegou o pá, mediu e cavou buracos na clareira. Cada 2 metros cavava, para postes. Cavou 2 horas e meia, terminou o anel. A cerca começou no riacho, cercou fogo e abrigo, terminou na ponte, formando o semicírculo. Sofong, a cerca é grande demais. Van exclamou. Vai construir pista de corrida? Liu Men brincou, o semicírculo quase 20 metros. Sofong torceu a boca, parecia pista. Riu, acho bom, quintal grande é bom. Sim, vejo o plano. Van estalou a língua, imaginando. Esta nova casa te agradará. Sofong sorriu, sem pedra, será vila de madeira. Franziu a testa, trabalhou nos troncos. Afiou ponta, pôs no buraco, martelou. Horas passaram, postes enterrados, terra cobriu. Ufa, ufa. Olhou os postes, o acampamento tomava forma. Van trouxe tigela, preocupada, está encharcado, beba água. Glup, glup. Sofong bebeu, aliviado. Suor ainda saía. Já escurece, seguimos amanhã. Limpou o rosto. Não se mexa, vou limpar. Van ralhou, segurando a mão. Tirou toalha, ficou na ponta dos pés, limpou seu rosto. Sofong abraçou o ombro, olhando o rosto delicado. Nada mal, ainda como flor. Sorriu malicioso. Você é a flor. Van fez bico, corada. Liu olhou corda, ignorou doçura. Em plena luz, brincando com mulher decente. Liu Men murmurou. Liu Tu torceu a boca, olhou irmã, ouvindo inveja. Além disso Van só tinha 17 anos, ainda era donzela,
Por que chamá-la mulher? Capítulo 443. Então você quer me chamar de tio? S. Fong e os outros se sentaram ao redor da fogueira, segurando tigelas de cerâmica e bebendo chá quente. Este clima é perfeito, nem quente nem frio. Van An suspirou aliviada, aproveitando o raro conforto. O inverno acabou de passar, em alguns dias pode mudar. S. Fong disse suavemente, o clima na ilha Uinghite era imprevisível, diferente do interior com estações claras. Normalmente ainda seria inverno, mas na verdade a primavera chegou, a neve derretida e os brotos o provavam. Calor ou frio não importa, desde que não chova. Liu Y Tu disse suavemente, o abrigo ainda inacabado, a chuva seria incômoda e atrasaria o progresso. Já enfrentamos tempestades, nevascas e enchentes, um pouco de chuva não é nada. Liu Ymng acenou, destemida. É verdade. Van An riu. S. Fong franziu a testa, foi buscar madeira e machado, depois voltou ao fogo, planejando fabricar cadeiras e mesa esta noite. Pretendia um conjunto de jantar para mais conforto, não mais meio deitado em bancos baixos. Liu Ymng se aproximou curiosa. Há algo em que eu possa ajudar? Serre 12 pernas de cadeira, cada uma de meio pé. S. Fong disse após pensar, com ajuda seria mais rápido. Tudo bem. Liu Ymng concordou animada. Mana, segure a outra ponta. Liu Ymng chamou, enquanto a madeira balançava sob o serrote. Sim. Liu Tu levantou-se depressa para ajudar. Já quase. Liu Ymng puxou com força, logo partindo o tronco. A madeira da cadeira era firme mas não difícil de cortar, com a ajuda da irmã uma peça ficou pronta em mais de 10 minutos. Muito cansativo. Liu Ymng murmurou. Van An cobriu a boca rindo, ainda trançava cordas, como disse S. Fong, levaria 2 ou 3 dias. S. Fong sorriu, a energia juvenil se apagava facilmente. Ele partiu tábuas, arrastadas pela enchente, perfeitas para os assentos após aparar bordas. Logo 4 tábuas prontas, enquanto Liu Ymng tinha 3 pernas. Em seguida marcou 3 quadrados na borda do assento com carvão, cavou ranhuras de 2 centímetros. Pegou uma perna, encaixou na ranhura e bateu com o machado, fixando firme. Bastante firme. Testou com um balanço. Montou as outras 2 da mesma forma. Adicione reforço. Disse S. Fong. Amarrando travessas com corda, formando triângulos de estabilidade. Pronto, a primeira cadeira. Sacudiu as mãos, sentou-se e balançou, a cadeira resistiu. Está boa. Van An experimentou. Ainda faltam 3. S. Fong murmurou. Levantou os olhos e disse, vão lavar o rosto, quanto mais tarde mais fria a água. Está bem. As 3 responderam em coro, pegaram tochas e foram ao riacho. Cuidado, não entre na água. S. Fong avisou. Entendido. Van An respondeu, fincou a tocha e lavou o rosto. S. Fong voltou a cortar, esperando terminar outra antes de dormir. Mais de 20 minutos depois voltaram, aquecendo-se ao fogo. Quero lavar o cabelo. Van An coçou, reclamando de oleoso e coçando. N. Kabuks. Amanhã, com sol será mais quente. S. Fong a consolou. Milímetro. Van An assentiu, penteando o cabelo comprido com um pente de madeira. Já está bem comprido. Liu Tu concordou. Mana, corte um pouco amanhã. Liu Ymng disse suave, acostumada a irmã cortar em vez do salão. Amanhã, o cabelo espalhará no saco de dormir. Liu Tu respondeu. Então amanhã. Liu Ymng assentiu. Ah! Van An exclamou, olhando para S. Fong. S. Fong, você tem barba. Sério? Tocou o queixo, sentindo pelos. Ah! S. Fong cresceu. Liu Ymng riu. Sua boca tremeu,
aos 20 ter barba não era estranho. Fica bem. Van sorriu. Mais maduro. Liu Y Tu assentiu. Logo será um tio barbudo. Liu YMNG brincou. Não quero, você é mais nova que eu. Liu YMNG retrucou. S. Fong riu, acenando. Está tarde, vamos dormir. Está bem. Van sorriu e entrou no saco. Tio, também vou dormir. Liu YMNG cobriu a boca, rindo. Capítulo 444. O porco preguiçoso acordou. Svi. Van estava agachada perto do riacho, lavando roupas com sabão que havia trocado na noite anterior. Liu Ymon estava agachada perto da fogueira, ocupada preparando o café da manhã. Ah! Só Fong bocejou ao levantar-se do saco de dormir, um novo dia começava. Bom dia! Liu Ymon inclinou a cabeça, sorrindo calorosamente. Bom dia! Só Fong respondeu, ainda sonolento, claramente sem dormir o suficiente. Ele vestiu roupas e sapatos, espreguiçou-se, depois pegou a escova de dentes e a toalha do cesto de bambu e foi ao riacho. Van lavava suas roupas, olhou e brincou, o grande porco preguiçoso acordou. Sim, como a donzela Flor. Só Fong riu. Van lançou um olhar, você é a Flor. Só Fong riu, depois lavou-se, pois hoje havia muitas tarefas. Depois de mais de 10 minutos, ele e as garotas sentaram-se ao redor da fogueira, comendo com tigelas de barro. Ainda faltam algumas mesas de madeira. Van disse suavemente, os 4 ainda comiam no chão. Faremos esta noite. Só Fong respondeu, ontem ele fez 2 cadeiras, ainda faltava uma mesa e 2 cadeiras. Sim. Van assentiu com um sorriso. Após a refeição, Só Fong e Liu Ymon entraram na floresta com o machado. Bang bang bang. O som ecoou, o trabalho começou com cortar lenha. O tempo passou, no início da tarde na clareira, Só Fong amarrou troncos aos postes com corda. As irmãs amarraram galhos para tapar fendas. Só Fong, está muito alto. Liu Tu ficou na ponta dos pés mas não alcançou. Os troncos da cerca tinham quase 3 metros, meio enterrados, restando mais de 2 metros em pé, fora de alcance. Ele cortou 2 troncos em uma escada em A, gastando mais de meia hora. Levando-a até elas, ele advertiu suavemente, aqui, suba com cuidado. Está bem. Liu Tu respondeu baixo. Ela subiu, testou, a escada era firme. Irmã, toma. Liu Ymon passou galhos para cima. Só Fong sorriu, continuou construindo, decidido a terminar hoje. Horas passaram, o céu escureceu, meia hora antes do anoitecer. Ele olhou ao redor, a cerca agora cercava a clareira, bloqueando perigos. Bom, finalmente pronto. Liu Ymon bateu o pó, a última fenda fechada. Liu Tu desceu da escada, olhando, aliviada. Foi difícil. Van trouxe uma tigela de mel morno, recuperando energia. Reconfortante. Liu Ymon caiu sentada, bebeu metade. Um buraco de 2 metros permanecia, para o portão principal. Devagar, sem pressa. Van disse suavemente, enchendo a tigela de Só Fong. Ainda dá tempo antes de escurecer. Só Fong sorriu, levantando o machado. Este era o 5º portão que ele construiu no mato. O primeiro no abrigo, depois na cerca de espinhos, depois na casa de pedra e na sala de cultivo, todos feitos por ele. Vou preparar o jantar. Van foi à fogueira. Meia hora depois, com a ajuda das irmãs, o portão estava pronto. Só Fong levantou a porta de madeira, colocou no vão, colocou pedras na base. Em cima, amarrou cascas, firme mas fácil de abrir. Um pouco pesada. Liu Tu testou, era mais pesada que antes. É grande, considere treinamento. Só Fong sorriu, os troncos frescos eram pesados.
Vai formar braços de unicórnio. Liu Y Tu franziu a testa. Ah, não tanto, depois de secos serão mais leves. Só Fong riu, empurrou a porta, fechando a floresta escura. Venham jantar. Van chamou suavemente, esta noite era carne de cabra. Lavem as mãos primeiro. Sua voz soou novamente. Entendido. Só Fong foi ao riacho. A cerca já cercava metade da margem, ele planejava fechá-la em círculo, usando o terreno para vegetais ou ervas. Depois de lavar as mãos, sentaram-se com tigelas grandes de barro para jantar. Som de folhas. Ele colocou a tigela, moveu-se furtivo até o portão, escondendo a respiração, verificando o perigo. Não havia sinais, estava seguro lá fora. Capítulo 445 Um fedido. Ela lembrava bem, sempre que Só Fong ficava sério algo grande estava para acontecer, como o ataque do lobo antes ou esta enchente repentina. Não sei. Van balançou a cabeça confusa. Naquele momento Só Fong abriu lentamente a porta de madeira, seus olhos varrendo, seus sentidos aguçados logo viram um par de olhos brilhando. Doninhas listradas? Ele franziu a testa, viu 4 ou 5 doninhas listradas rondando fora da cerca, seus narizes farejando sem parar como se escutassem algo. Eram fortes, do tamanho de um cão de aldeia, com membros curtos, os da frente mais longos, sua pelagem era preta brilhante com 2 listras brancas da cabeça à cauda. Suas caudas fofas tinham 2 glândulas que liberavam um líquido especial, para a maioria era um fedor insuportável. Mas só borrifavam quando se sentiam ameaçadas. Dentro de 3 metros o líquido fétido atingia direto o alvo. Podia até causar cegueira temporária, e o cheiro se espalhava por quase 800 metros. Só Fong sorriu de lado, não convinha provocá-las, voltou e fechou a porta de madeira. Se fosse borrifado com almíscar de Doninha, as meninas o evitariam. Só Fong, o que houve? Van perguntou nervosa. Doninhas listradas? Aquelas que soltam um fedido. Liu Y Mon se surpreendeu. Sim, soltam um fedido. Só Fong assentiu, de repente a carne na tigela perdeu o sabor. Jamais podemos deixá-las entrar. Van arregalou os olhos, não queria o acampamento cercado por cheiro tóxico. Fique tranquila, a porta está fechada, não podem entrar. Só Fong sorriu, não atirou nelas porque ninguém sabia se a carne também cheiraria mal. Lembro que parecem fofas, só é pena que cheiram mal. Van suspirou. Verdade, caso contrário ter uma como pet seria bom. Liu Y Mon assentiu. De fato, quando não se sentem ameaçadas, as doninhas são mais limpas que muitos animais de estimação. Estrangeiros têm gostos estranhos. Murmurou Liu Y Mon. Van riu baixinho, se uma doninha soltasse um fedido, os vizinhos chamariam a polícia. O jantar terminou entre risadas, Liu Y Tu levou a panela e as tigelas ao riacho. Só Fong descansou e depois pegou o machado para continuar a cadeira. Hack, faltam 3 toras. Liu Y Mon animou cerrando as pernas da cadeira. Quando acabar, serre aquelas toras também, de 1 metro cada, 4 já bastam. Só Fong apontou com o queixo. Sem problema. Liu Y Mon franziu levemente a testa, as toras eram grossas como panturrilhas, cada uma com mais de 1 metro. Van assentou-se junto à fogueira trançando cordas, sorrindo ao ver o trabalho animado. A lua subiu, Só Fong amarrou a última perna com corda, sentou-se, estava firme. Devemos fazer uma mesa agora. Ele olhou para Liu Y Mon, que já havia cerrado 2 pernas de quase 1 metro. Só Fong levantou-se, escolheu várias toras retas e amarrou. Sem tábuas tinha que improvisar o tampo. Usou o machado para entalhar ranhuras de 3 dedos de largura, passou varas, selou com resina e corda. Era um método rural comum, usado para tampas de caldeirão, simples e resistente. Fazendo o mesmo nos outros lados, a mesa ficou pronta. 2 metros de comprimento e 1 de largura, maior que uma mesa comum. Fácil,
guarde as cinzas, em 2 dias misture com barro e ficará lisa. Só Fong sorriu, já tinha pensado nisso. Sem tábuas improvisou, sempre há um jeito. Eu sei. Van respondeu suave, as cinzas já estavam guardadas. Finalmente terminei. Liu Yimon balançou os braços doloridos, as 4 pernas prontas. Hehe, não é difícil, se tiver dó faça a cama primeiro, dormiremos melhor. Ela riu. Faremos a cama, mas amanhã, hoje já é tarde. Só Fong sorriu, dormir muito no chão úmido causa doença. Sim, sem pressa. Liu Yimon acenou a mão. Na verdade acho dormir no chão bom, é espaçoso. Murmurou. 10 minutos depois as irmãs voltaram ao trabalho com o serrote. Capítulo 446, Palavras contra o coração. Nos 4 cantos das pernas da mesa, ele entalhou saliências em forma de letra I, depois virou o tampo e cavou ranhuras em forma de letra I para encaixar. Em seguida, montou as cadeiras em ordem, fixou as pernas à mesa, depois usou várias barras cruzadas para prender, confiando na estabilidade do triângulo para deixar a mesa mais firme. O primeiro móvel da nossa nova casa está pronto. Só Fong sorriu, quanto a polir a superfície, isso podia esperar alguns dias. Uau, incrível! Van largou a casca de amoreira, apressou-se em puxar uma cadeira para se sentar à mesa, ambas as mãos sobre o tampo, o rosto iluminado por um sorriso radiante. Em seguida, a cama e um sofá, também teremos. Só Fong esfregou a cabeça da garota, ela riu tão docemente que podia encantar qualquer um. Milímetro, parece estar em casa. Van sorriu como uma flor, seu coração aliviado da tristeza pelo antigo abrigo desabado. Espere até eu terminar de serrar este tronco. Liu Yimon mordeu o lábio e respondeu firmemente, seu rosto mostrava determinação, desistir no meio não era seu estilo. Só Fong franziu a testa, levantou-se e caminhou até o centro da cerca, onde o abrigo seria construído. Caminhou com passos medidos para calcular a distância, parando brevemente a cada passo, batendo com o calcanhar para deixar pequenos buracos. Quando terminou, as irmãs Liu já haviam cerrado o tronco, com os braços doloridos olhavam para ele ressentidas. Cof, cof, vão lavar o rosto. Só Fong tossiu envergonhado. Tudo bem. Liu Yimon franziu os lábios, sentindo que logo teria braços como de um unicórnio. Naquela noite, planejou dormir cedo, já que com a cerca, as 3 meninas podiam dormir sem medo, o clima não estava tão frio, então não era necessário vigia noturna. N. Kabuki. Boa noite. Liu Yimon sacudiu o braço dolorido, depois se virou para abraçar a irmã. Liu Yimon. Liu Yimon repuxou a boca, disse zangada. Tire sua mão. Não, assim durmo confortável. Liu Yimon disse inocente, depois até colocou a perna sobre a irmã. Grande assim, pressionar encaixa certinho. Liu Yimon riu travessa. Você está com ciúmes. Liu Yimon esticou a boca. Confiança demais. Só Fong segurou a cintura da garota, ouvindo as irmãs conversarem no saco de dormir, não pôde evitar sorrir. Liu Yimon ainda dormia em cima, provavelmente impossível mudar. Também estava curioso, dormindo assim, não pressionava o peito? Como uma garota como Liu Yimon podia dormir tão profundamente nessa posição? Seria por ser plana? Só Fong. O rosto de Van ficou vermelho, ela se inclinou perto do ouvido dele. O que foi? Só Fong perguntou desconfiado. Quero ir ao banheiro. Van ancorou timidamente. Então vá, irei com você. Só Fong levantou-se do saco de dormir, o banheiro ainda não estava construído, tinham que sair. Pegou um tronco do fogo, inclinou a cabeça e disse. Vamos, fora da cerca. Milímetro. Van calçou os sapatos, baixou a cabeça timidamente, suas bochechas vermelhas. Quando o abrigo estiver pronto, não precisaremos mais sair. Só Fong disse suavemente, empurrou o portão e saiu. Ele se virou e disse em voz baixa.
Vá, ficarei aqui. Tudo bem, mas não espreite. Van ancorou e advertiu seriamente, depois correu para os arbustos. Entendido. Só Fong riu, levantou a tocha para iluminar a escuridão, para que ela não tivesse medo. Em sua mente, planejava como construir um banheiro na cabana, só com madeira era difícil evitar odores, então pensou em soluções. Dentro do abrigo, as irmãs Liu pararam de conversar, ouvindo Só Fong e Van saírem do acampamento. Para onde foram escondidos? Liu Ypsilon perguntou curiosa. Deite-se, pare de fofocar. Liu Ypsilon puxou a irmã de volta para o saco de dormir. Mas Liu Ypsilon ainda curiosa murmurou. Será para aquilo? Liu Ypsilon bateu na cabeça da irmã irritada. Liu Ypsilon, pare de ver essas novelas lixo. Tudo bem. Liu Ypsilon fez beicinho. Ele fechou os olhos, ficou parado. Momento depois, sons de farfalhar e passos apressados se aproximaram. Vamos. Só Fong disse suavemente, afastou os pensamentos confusos, segurou a mão da garota de volta para dentro da cerca, depois fechou o portão. Ah, já voltaram. Liu Ypsilon sussurrou. Coceira na pele? Liu Ypsilon perguntou friamente. Durma. Liu Ypsilon disse seriamente, virou-se, novamente apoiou braços e pernas na irmã e fechou os olhos fingindo dormir. Liu Ypsilon também fechou os olhos, embora curiosa, não era tão fofoqueira quanto a irmã. Só Fong deitou no saco de dormir, abraçou a cintura da garota e disse suavemente. Tudo bem, durma. Logo, a respiração tranquila das meninas pôde ser ouvida. Ah! Só Fong sorriu, o sono o dominou e lentamente fechou os olhos. Capítulo 447 Engordou uma rodada. Ofegante. Liu Ypsilon carregava a pá de engenheiro, ofegando enquanto cavava buracos no descampado. Esta era a tarefa que Só Fong lhe dera após sair para cortar árvores de manhã, cavar covas de meio metro onde ficaram pegadas na noite anterior. Isso vai me matar. Liu Ypsilon fez beiço reclamando. Ela contará 8 pegadas, significava que devia cavar 64 covas. Para que tantos buracos? Liu Ypsilon perguntou com dúvida, pensava que era para construir abrigo. Desde o amanhecer passaram mais de 3 horas, só terminaram buraco, os outros 63 a deixavam tonta. Ofegante. Liu Ypsilon seguiu cavando. Van ocupava-se junto ao fogo, o café ainda não pronto. Só Fong entrará cedo na floresta, sua meta hoje era cortar 64 árvores, cada uma grossa como perna, para o abrigo. Planejava erguer uma casa sobre estacas, cabana de madeira elevada do chão. Porque o lugar ficava perto de riacho, cercado de floresta na ilha, o ar era úmido, uma casa elevada evitaria a umidade. Esse abrigo tinha muitas vantagens, mas também desvantagens, como gastar tempo, esforço e madeira. 64 toras significavam 64 árvores abatidas, clareando a mata. Derrubar tantas árvores me incomoda. Só Fong murmurou. Parou e sussurrou, devo cortar mais longe. Caminhou mais dentro com o machado, não cortando árvores perto do abrigo, pois eram cortina natural. Estas árvores são perfeitas. Após 5 ou 6 minutos, parou, as árvores aqui retas, ideais para pilares. Tirou a camisa de pano, amarrou na cintura, mostrando o torso musculoso, e balançou o machado forte. A cena foi gravada por drone, transmitida ao vivo pela manhã. Acabei de chegar, Só Fong sempre tão ocupado cedo? Como tem força sem comer? Recém-chegado não tema, Só Fong sempre assim, logo acostuma. Esse corpo é perfeito, lindo. Irmãs, meu coração é fraco, deixem para mim, jovens esperem. Pare de bobagem, Só Fong é meu. Bang. Com grande força, Só Fong cortou árvore grossa em 5 ou 6 golpes, depois podou galhos em minutos. Em meia hora empilhou 7 ou 8 toras. Só Fong,
venha tomar café, onde está? Uma moça gritou de longe. Som de folhas. Momentos depois, a moça afastou arbustos, sussurrou. Por que cortar tão longe? Ali faltam alguns, terminará e pronto. Só Fong explicou. Certo. A moça abriu o caminho com o machado, cortando arbustos. Enquanto isso Liu Yimon ainda cavava, atrás dela já 3 covas de meio metro. Vou morrer de fome, assim só engordo. Liu Yimon largou a pá, correu ao riacho, lavou as mãos. Vendo sua cara amarga, Só Fong não conteve o riso. Parece que maltrato você. Não tem problema, considere treino. Liu Yimon dobrou o braço orgulhosa. Veja, músculos pequenos já. Comparado antes, engordou uma rodada. Liu Ytu carregava a tora da beira do riacho, assentiu séria. Engordar uma rodada? Isso é músculo. Liu Yimon gritou. A boca de Liu Ytu se curvou, parecia se gabar dos pequenos músculos. A moça colocou pedaços de bambu sob a mesa irregular, para a panela e tigelas ficarem firmes. Venha. Só Fong sorriu, sentou à mesa. Tomar café na natureza tem sabor especial. Liu Ytu disse suave. Os 4 sentaram ao redor, cercados de montanhas e floresta, riacho claro por perto, sob céu azul sem nuvens, como férias em cabana aconchegante. Cale-se, ninguém pensa que a muda. Liu Ytu sorriu, quebrando o clima. Van cobriu a boca rindo, a manhã já cheia de alegria, claramente outro dia feliz. Quando a cabana estiver pronta, será férias de verdade. Só Fong sorriu, planejava fazer do lugar base até terminar o concurso. Pergunto quantos concorrentes restam. Van disse. Com certeza ainda muitos, talvez vivem melhor que nós. Liu Yimon murmurou, após perder o abrigo já não confiava em ser dos 2 melhores grupos. Talvez sim. Só Fong balançou a cabeça, a vida é incerta, ninguém pensou que o abrigo sumiria assim. Capítulo 448, Palavras que tocam fundo. Ele inclinou a cabeça e disse suavemente, Van, hoje não teças cordas, faz cimento, apenas segue o que te ensinei antes. Mas Só Fong, não temos caldeirão, como fazemos? Van perguntou baixinho, os caldeirões foram levados pela enchente, o novo ainda não queimado. Cava um buraco perto do riacho, usa como caldeirão, este cimento é apenas para a base, não precisa ser perfeito. Só Fong pensou e disse. Certo, entendi. Van assentiu. Vou cortar lenha. Só Fong levantou-se, espreguiçou e entrou na floresta com o machado. Tem cuidado, não te canses. Van avisou rapidamente. Entendi. Só Fong acenou sem olhar para trás, sua figura sumindo entre as árvores. Após mais de 10 minutos, a jovem e as irmãs da família Liu terminaram de arrumar, cada uma ocupada em seu trabalho. Liu Yimon levou a pá de engenheiro ao riacho, ajudou Van a cavar um buraco para a lama, depois voltou com expressão relutante, continuando em outro buraco. Temos que mover a cinza para cá. Van esvaziou a cesta e tampou as fendas com capim seco. Oh. Ela largou a cesta, agachou-se à beira do riacho para descansar. Depois de uma pausa, cavou um pequeno canal para que a água fluísse para o buraco, bloqueando depois com pedras. Pegou um pau e mexeu a água do buraco para dissolver a cinza. Após mais de 10 minutos, Van parou e murmurou, deixa assentar um pouco. Largou o pau, voltou à mesa de madeira e retomou o trançado de cordas, esperando a cinza assentar. É que eu. Liu Yimon mordeu o lábio, cavando devagar. Descansa se estás cansada, eu cavo. Liu Ytu disse suavemente. Ela mordeu o lábio, pegou a pá e começou a cavar, mas a terra era mais dura que esperava, cheia de pedras, difícil de cavar. Logo sua testa estava suada. Mana, cava mais, é bom exercício. Liu Yimon disse seriamente,
estás fraca demais, deves exercitar mais. Liu Y Tu semicerrando os olhos, sorriu levemente. Liu Y Mon, achas que não consigo te vencer? Hehe, só estava brincando. Liu Y Mon sorriu sem jeito. O tempo passou, o sol se moveu para o oeste, eram 4 da tarde. Van agachou-se à beira do riacho, tirando água do buraco com uma panela de ferro. Se tivéssemos um balde de madeira ou jarra de barro seria melhor. Murmurou, mordendo o lábio enquanto trabalhava. O balde foi levado pela enchente, e as jarras eram usadas para óleo. Após mais de 20 minutos, o buraco estava seco, revelando lama cinza. Ela agachou, amassou a lama, apertou em bolas do tamanho de um punho e as deixou secar. Cric, bom. Na floresta, só Fong carregava toras, tinha cortado 64 pedaços, agora precisava trazê-los. 6 toras pesavam mais de 600 din, ainda não era seu limite. Após mais de 10 minutos, voltou ao acampamento e largou as toras. Liu Y Mon parou, ergueu a mão dolorida com orgulho. Só Fong, sou boa? Cavei 20 buracos. Só Fong sorriu e encorajou. Muito bom, faltam apenas 44, continua. Ainda 44. Seu orgulho sumiu. Só Fong riu e voltou à floresta, precisava trazer tudo antes da noite. O sol se pôs, o céu escureceu como coberto de poeira. Deng. Só Fong largou a última tora, tinha terminado. Não aguento cavar mais, continuamos amanhã. Liu Y Mon acenou, cansada, sentando-se na cadeira. Ao anoitecer, os buracos aumentaram de 20 para 30. Comparado ao teu trabalho, o meu não é nada. Liu Y Mon olhou para a pilha de toras, surpresa de ele ter cortado tantas num só dia. Amanhã descansamos, devemos explorar a área. Só Fong disse suavemente. Desde que chegaram, não tinham explorado muito. Certo. Liu Y Mon suspirou. Vou preparar o jantar. Van sorriu, secando bolas de lama no fogo, um passo essencial para o cimento. Lavou a panela com sabão, encheu-a de água e colocou-a no fogo. Após meia hora, sentaram-se à mesa, comendo carne para recuperar energia. Só Fong, come mais. Van disse docemente, servindo-lhe mais um prato. Ao ver as toras, sabia o quanto ele trabalhou, então cozinhou mais carne que o normal. Sim, tu também come mais. Só Fong respondeu docemente. Manamon, mana tu, comam mais também. Van rapidamente lhe serviu carne, elas também trabalharam duro. Hehe, Van é a melhor. Liu Y Mon riu, sua tigela cheia de novo. Van sorriu tímida e comeu. Após meia hora, terminaram a refeição, Só Fong sentou-se ao lado da fogueira, tirando as bolas de lama secas com a pá, guardando-as para construir abrigo. Capítulo 449. Não se preocupe, eu estou aqui. Van e os outros sentaram-se nas cadeiras conversando enquanto trançavam cordas. Só Fong, o que você vai fazer agora? Liu Y Mon perguntou curiosa. Fazer uma estante de madeira. Só Fong respondeu naturalmente. À noite havia tempo livre, queria preparar utensílios domésticos, quando a casa de toras estivesse pronta poderiam usá-los diretamente. Só Fong, faça mais 2, da última vez uma estante não foi suficiente. Van disse suavemente. A primeira estante feita por Só Fong era grande, mas com o tempo os itens guardados aumentaram e já não cabiam. Sem problema. Só Fong sorriu. Seguiu o método anterior, tratou os troncos e com a faca militar esculpiu 5 encaixes de cada lado. Assim formou uma estante de 5 andares. Desta vez cortou troncos de 2 metros e usou 8 paus grossos como tábuas. Assim a estante tinha 40 centímetros de largura, 2 metros de comprimento e 5 andares de altura. Fez outra igual. 2 estantes de 5 andares devem bastar. Só Fong sacudiu as mãos, era seu segundo trabalho pronto. Suficiente, até temo que o abrigo não aguente.
Van empurrou a estante, quase não se moveu. Vai caber, até mais duas não seria um problema. Sofong sorriu. Sofong, quão grande você planeja o abrigo? Van perguntou curiosa. Não muito, cerca de 5 ou 6 metros de lado. Sofong disse baixo. Isso é maior que o abrigo anterior. Van exclamou. Correto. Sofong assentiu. Agora viviam 4 juntos, quanto maior melhor. Muito bem. Van sorriu e assentiu. Em seu coração desejava uma nova casa. Já está tarde, lavem-se e durmam. Amanhã exploraremos. Sofong disse suavemente. Certo. As 3 responderam, levando toalhas e coisas para lavar no riacho. Mais de 20 minutos depois, os 4 terminaram e entraram nos sacos de dormir. Boa noite a todos, decidido. Van disse inocente, esfregando o rosto bonito no peito de Sofong, depois adormeceu. Boa noite. Liu Tu respondeu baixo. A noite passou em paz. De manhã cedo, o sol iluminou o acampamento. Um esquilo enrolava sua cauda felpuda no telhado do abrigo. Ah! Liu Mon bocejou e abriu os olhos, o corpo dolorido. Ficou deitada um pouco, depois levantou-se, calçou os sapatos e caminhou dentro da cerca para espantar o cansaço. O ar da manhã é maravilhoso. Liu Mon suspirou, após caminhar voltou e acendeu o fogo para ferver água. Meia hora depois, os outros também se levantaram, lavaram-se no riacho e sentaram-se à mesa de madeira. Sopa de bagaço de tofu com ervas e carne? Liu Tu franziu a testa curiosa, servindo-se da panela de ferro. Sim, criei um novo café da manhã, com bagaço de tofu, ervas e carne. Liu Mon sorriu suavemente. Depressa, provem. Seus olhos brilhavam de expectativa, distribuiu o café. Não. Liu Mon balançou a cabeça. Liu Tu apertou os lábios, pensando que ela deveria provar primeiro. Sofong pegou um pequeno pedaço com os pauzinhos, provou e sorriu. O sabor está bom. Isso soa como se meu prato fosse uma coisa sombria. Liu Mon fulminou. Está delicioso. Van riu docemente, parecia novo. Então está bem. Liu Mon levantou a tigela e comeu com vontade. Cric. Sofong, para onde vamos? Van perguntou suavemente, segurando um arco de bambu. Mais fundo na floresta. Sofong respondeu, apontando para o local onde cortaram ontem. Certo. Van assentiu, segurou sua mão e caminharam. As irmãs Liu o seguiram, uma com uma pá de engenheiro, a outra com um arco de fibra de carbono. Toque, toque, toque. Na floresta, as videiras brotavam e subiam por todo o lado. Sofong brandiu o machado, cortando galhos e abrindo um caminho para 2 caminharem lado a lado. Este lugar ficava mais longe que ontem, com árvores mais fortes. Sofong, o inverno passou, ursos e cobras já estarão ativos? Van perguntou nervosa, olhando ao redor. Tenham cuidado, não encontrem um urso. Liu Mon murmurou. Não apenas ursos, também felinos. Sofong franziu a testa, agachando-se. À frente havia pegadas, cada uma tão grande quanto meia mão, eram de um felino. Esse tamanho excluía linces, pois eram menores. Os linces eram mamíferos, com forma de gato mais maiores, predadores médios. Pesavam cerca de 15 a 30 quilos, corpo de 80 a 130 centímetros, cauda de 16 a 23 centímetros. Felinos? Encontrou algo? Liu Mon perguntou aflita. Sim, pegadas, provavelmente de um leopardo. Sofong assentiu, mostrando as marcas. Leopardo! As 3 ficaram tensas, vigiando, lembrando que eles escalavam árvores. Essas pegadas são desta manhã, provavelmente só patrulhando a borda do território. Sofong analisou, sem sentir perigo imediato. Van segurou sua mão, preocupada,
este é território de leopardos, ainda seguimos? Está tudo bem, eu estou aqui, não se preocupem. Só Fong sorriu, confiante em enfrentá-lo. Os leopardos eram solitários, só aparecia um de cada vez. Além disso, a maioria tinha temperamento estranho, escondendo-se em árvores ou cavernas de dia, caçando do entardecer ao amanhecer. Capítulo 450 Inhame do Erudito. Com você aqui não tenho tanto medo. Yuan corou e murmurou. E vocês, ainda querem avançar? Su Feng sorriu e olhou para as irmãs Liu. Um pouco assustada, mas também animada. Liu Li-mei mordeu os lábios e sussurrou. Vamos em frente, nosso acampamento está perto, cedo ou tarde devemos explorar por suprimentos. Liu Lito segurou firme a pá de engenheiro. Então vamos, cuidado com as árvores. Su Feng falou baixo e seguiu à frente. Agora as árvores só tinham folhas novas, era fácil ver o que havia nelas. Na sala de controle, Amin e os outros observavam o grupo de Su Feng. Sabendo que a montanha tem tigres e mesmo assim vão até lá, essa é a descrição perfeita da escolha deles. Amin disse surpreso. Até minhas mãos estão suando. Wu Qingyu falou nervosa. Os leopardos andam sozinhos, com a habilidade e força de Su Feng não haverá grande problema. Wang Lin disse em voz grave. Tai Weijin assentiu, querendo ver como Su Feng enfrentaria um leopardo. Mas isso é perigoso, não imitem, se encontrarem feras selvagens fujam o mais longe possível, isso é o certo. Wu Qingyu alertou os espectadores. Certo, afinal Su Feng está sozinho. Amin brincou. A tela se encheu de mensagens rápidas demais para ler. Toque, toque, toque. Aquele gatinho não adormeceu, né? Liu Li-mei murmurou, nervosa no caminho da montanha, mas no fim nada aconteceu. Você realmente espera que apareça? Liu Lito olhou zangada, chamar leopardo de gatinho. Não. Liu Li-mei riu e acenou. A tensão se aliviou com a piada. Su Feng sorriu, deu alguns passos e parou, olhos brilhando. Não vi leopardo, mas outra coisa. Ele foi até uma encosta com poucas árvores e chão cheio de galhos secos. Outra coisa? O que é? Yuan perguntou curiosa. Inhame. Su Feng disse suavemente. Ah, são folhas de inhame. Os olhos de Yuan brilharam e ela se agachou ao lado dele. No mato também há inhame? Liu Yimen se surpreendeu. Claro, em muitas montanhas cresce inhame. Liu Lito assentiu. Rápido, Cave, esta noite podemos comer algo novo. Yuan disse animada, arregaçando as mangas para limpar as folhas. Cuidado com a pá, não machuque suas mãos. Su Feng segurou sua mão, pedindo calma. He, está bem. Yuan pegou a pá e cavou com cuidado. Para ela não era estranho, no orfanato cavava inhame com o velho Wang, faziam arroz de inhame e doce de inhame, lembrar disso dava água na boca. Procurem ao redor, deve haver mais plantas. Su Feng lembrou. O inhame raramente floresce, se espalha por animais, então deve haver mais. Liu Yitu também buscou, logo achou outra planta brotando. A neve matou folhas velhas, mas os tubérculos ficaram no solo e agora com o degelo brotaram de novo. Su Feng segurou o arco de chifre de veado, atento, pois achará fezes e urina de leopardo por perto, claramente território. Que inhame grande! Yuan gritou feliz, tirando um tubérculo do tamanho de um punho, com vários pequenos ao lado. Inhame do erudito. Liu Yito observou. É comum, com tubérculos grandes e saborosos, às vezes com pequenos, embora poucos, mas de alto rendimento. Que nome bonito! Yuan sorriu, colocou na cesta de bambu e continuou cavando. Aqui também. Os olhos de Liu Yimen brilharam ao afastar folhas e ver brotos. Espera, termino este primeiro. Yuan disse rápido. Yuan, leve também os pequenos, plante no pátio. Su Feng lembrou. Sim,
peguei todos. Yuan respondeu sorrindo, grandes ou pequenos levou todos. Mais de 10 minutos depois tinham cavado 7 inhames grandes, cada um pesando mais de meio quilo. Yuan sacudiu a terra das mãos e perguntou suave, tem mais? Não. Liu Limen afastou folhas secas sem achar nada. Se não brotaram era difícil achar. Então juntem e vamos. Su Feng disse baixo, não era seguro ficar. Vamos, ver outro lugar. Ele pegou a mão da moça e saiu. Não vamos mais em frente? Liu Limen perguntou, pois seguiam para o acampamento. Não, vamos rio acima. Su Feng respondeu, levando as 3 garotas a explorar, por segurança era melhor parar na hora certa. Se estivesse sozinho varreria a floresta com arco e machado. Você é a cozinheira, decida você. Su Feng sorriu. Então sopa de cabeça de peixe, verduras silvestres refogadas com carne de veado, perfeito. Yuan disse doce. Isso me deixa ansiosa pela noite. Liu Limen riu, engolindo saliva. Capítulo 451. Ver o nascer do sol. A sopa de taro com cabeça de peixe fica melhor quando o peixe é fresco. Disse Van An suspirando. Se quiser comer, amanhã podemos ir novamente à costa. Respondeu So Fong. Nós nos mudamos para cá, mas não podemos escapar das marés. Disse Van An com pesar. Não tem problema, amanhã podemos passar a noite perto da praia, desde que não seja onde a maré sobe. No dia seguinte pegaremos frutos do mar, sairemos ao meio-dia e voltaremos antes de escurecer. Explicou So Fong. Pegar frutos do mar significa esperar a maré baixar, depois procurar na praia e nos recifes. Se passarmos a noite junto ao mar, podemos ver o nascer do sol. Os olhos de Van brilharam. Sim, você realmente quer ver? Perguntou So Fong sorrindo. Quero. Van ficou tímida, pois nos romances e na televisão sempre diziam que ver o nascer do sol com quem gosta é romântico. Também podemos pescar. Disse-lhe Mon animada. Sem abrigo? Perguntou baixinho Van An. Ótimo, então iremos à costa, veremos o nascer do sol e pegaremos frutos do mar. Van An sorriu radiante, seus passos ficaram leves. Podemos cortar bambu no caminho de volta para fazer camas, 2 coisas em uma. Disse So Fong. Sim, sim. Van An assentiu. Depois de mais de 1 hora, saíram da floresta e chegaram ao riacho rio acima, não ao acampamento. Vamos olhar, se nada estranho aparecer, voltamos pelo riacho. Disse So Fong, indo contra a corrente. Tantos camarões pequenos. Van An pisou em pedras, olhando para baixo. A água clara mostrava vários camarões minúsculos, brilhando, do tamanho de um dedo. Sim, podemos criá-los. Van An assentiu. Ah, agora temos coelhos, um cervo jovem, esquilos e camarões, estamos montando um zoológico. Riu Liu Mon. Se faltar comida, matamos todos. So Fong sorriu. Se o ovo de cão soubesse, fugiria esta noite. Sussurrou Liu Tu. Até ovo de cão. Van An olhou. Não tem carne, deixe estar. Riu So Fong, pois ele o trouxe e deu o mesmo nome de quando era criança. Então temos que alimentá-lo menos, senão um dia engordará e acabará na panela. Brincou Liu Mon. Certo, mais um pouco à frente, se nada aparecer, voltamos. Sorriu So Fong. Continuaram andando, muitas plantas ainda nuas, difíceis de distinguir. So Fong, olhe, há arbustos de espinhos lá. Van An apontou para outra margem, onde havia um grande lote, igual ao acampamento antigo. Depois de ver sinais hoje, ele queria reforçar as cercas. Primeiro pensou em procurar sementes e fazer líquido de cultivo, mas agora podia apenas cortar e trazer ramos. Jogou pedras no riacho para fazer degraus, pois as 3 garotas não podiam atravessar. Atravessou primeiro, lembrando, cuidado, a pedra escorrega.
Está bem. Van pisou com cuidado, segurando sua mão, e atravessou. Venham, cuidado. Ele virou-se para as irmãs Liu. Liu Y Mon sorriu, pegou sua mão e atravessou. Obrigada. O rosto de Liu Y tucorou, hesitou e também segurou sua mão para atravessar. Vamos, depois talvez venhamos sempre, então construirei uma ponte. Disse Sofong. Caminharam até os arbustos, aqui havia ainda mais que no acampamento antigo. Com tantos, é suficiente. Disse feliz Van. Suficiente. Respondeu Sofong. Embora ainda não brotassem, ele só precisava de ramos com espinhos. Deram a volta, encontrando quase só arbustos de espinhos. Vamos, depois de voltarmos da costa cortamos, agora precisamos voltar. Disse Sofong. Está bem. Responderam as 3 garotas. Ele as ajudou a atravessar de novo, depois seguiram rio abaixo. Depois de meia hora, chegaram ao acampamento. Sofong verificou com cuidado, garantindo que não havia rastros de pessoas ou animais. Abriu a cerca, entrou no terreno familiar, já era meio-dia. Vou cavar o buraco, antes que fique tarde. Deixou seu arco e machado, pegando a pá na área marcada. O que eu faço? Perguntou Liu Y Mon. Você descansa hoje. Respondeu sorrindo Sofong, pressionou a pá e levantou terra. Em menos de 5 minutos, buraco de meio metro estava pronto, sua velocidade impressionava. Tão estranho. Murmurou Liu Y Mon, incapaz de acompanhar. Foi para a mesa de madeira ajudar a amarrar cordas, considerando isso descanso. Van sorriu, descascando taros cuidadosamente para plantar. Lembrou que ainda havia feijões e bulbos de cana indiana na cesta, que podiam plantar juntos, esperando colher antes de deixar a ilha Uinuit. Escolheu os 3 maiores taros, depois pegou uma faca e foi ao riacho para lavá-los e descascá-los. Capítulo 452 – Uma nova forma de jogar. Parece que amanhã será um bom dia. Sofong ergueu o olhar para o céu noturno, murmurando baixinho, com a pá de engenheiro ao lado. No terreno aberto, já haviam cavado 64 buracos, destinados a colocar postes de apoio. Sofong, vá lavar as mãos, o jantar está pronto. A voz de Van veio de trás. Está bem. Sofong respondeu, virando-se para o riacho. Com uma colher de madeira, ela serviu um pouco de sopa de cabeça de peixe com taro em uma tigela de barro, soprou suavemente o calor e tomou um gole. Temperado na medida certa, perfeito. Van sorriu orgulhosa. Irmão Mon, você precisa experimentar. Van colocou uma concha em uma tigela de barro e entregou a Liu Y Mon. Obrigada. Liu Y Mon sorriu ao receber. Soprou o vapor, provou um gole, seus olhos brilharam. Delicioso, não sabia que taro podia ser cozido assim. Claro. Liu Y Mon assentiu com firmeza. Certo, irmão Mon, ajude-me a levar a sopa, vou refogar as ervas selvagens. Van riu. Já vou. Liu Y Mon ergueu a panela fervente e a colocou com cuidado na mesa de madeira. Van colocou outra panela no fogo, adicionou óleo, esperou a fumaça, jogou gengibre silvestre picado, fritou até soltar aroma, depois colocou as ervas lavadas e começou a mexer. O jantar está bem farto. Sofong sorriu sentado na cadeira. Sobre a mesa havia um prato de legumes, um de carne e uma tigela de sopa, um banquete na natureza. Bebam a sopa de cabeça de peixe antes que esfrie e fique com cheiro. Van disse com ternura, servindo a cada um. O mesmo sabor, continua tão bom. Sofong bebeu um gole, erguendo o polegar. Na cidade, a jovem já havia preparado várias vezes a sopa de cabeça de peixe com taro, o sabor era maravilhoso, uma de suas especialidades. O sabor do taro é tão marcante. Os olhos de Liu Y brilhavam enquanto bebia. Quando pescarmos peixe fresco, ficará ainda melhor. Van sorriu,
desta vez só usaram cabeças defumadas, o frescor se perdeu. Sim. As irmãs Liu assentiram, com a boca cheia de taro macio, saboreando sem parar. Na tela, os espectadores enchiam de comentários. Não dá, estou morrendo de fome, preciso comprar taro e cabeças de peixe agora, hoje à noite vou comer isso. Essa pequena Loli é incrível, tão jovem e já cozinha tão bem. Ei mãe, prepare os presentes de noivado, vou casar com a pequena Loli, não caso com mais ninguém. Saiam da frente, a pequena Loli é minha. Derrotem Sofon primeiro, depois falem isso. Com a boca cheia, Liu Yimon gritou abafado, Van An, também tem que me ensinar tudo isso. O jantar na Vila Langagao terminou rápido, a panela de sopa ficou vazia. Que satisfação! Liu Yimon arrotou, depois se levantou espreguiçando-se. Na TV disseram que caminhar depois de comer faz viver até 99. Ela disse séria. Liu Yimon olhou de lado, isso era confiável? Depois de comer não deve se esforçar muito, ou dará dor de barriga. Sofong lembrou. Sim, apenas caminhar. Liu Yimon respondeu, desacelerando o passo. Sofong descansou um pouco, depois pegou o machado para preparar a cama. Ainda faltam 2 pernas da cama para serrar. Liu Yimon se espreguiçou, pegou a pá para continuar serrando madeira. Sofong riu, repetindo o método anterior, levou quase meia hora para terminar uma armação, ainda faltavam tábuas de bambu. Trabalhou mais meia hora e completou a segunda. Ambas as camas com meio metro de altura, 2 metros de comprimento, 1,8 de largura, suficientes para 4 dormirem confortavelmente. Ah! Van An bocejou. Está bem, depois de um banho ficarei desperta. Ela sorriu, ainda trançando corda. Podemos relaxar jogando xadrez chinês. Sofong sugeriu. Você vai jogar comigo? Van An perguntou sorrindo. Claro. Sofong se levantou, sacudiu os restos de madeira. Sentou-se à mesa, desenhou um tabuleiro com carvão, desta vez apenas metade. Ué, por que só metade? Van An fez biquinho. Hoje vamos jogar de outra forma. Sofong sorriu. Diferente como? Van An perguntou curiosa. Jogo das 4 peças. Ele murmurou. O xadrez chinês pode ser jogado assim? Ela exclamou surpresa. Também existe uma versão de virar peças? Liu Yimon perguntou rápido. Sim, também é divertida. Sofong assentiu. Então vamos jogar todas. Van An disse animada. Tirou da cesta uma pequena bolsa, desamarrou a corda e despejou todas as peças. Primeiro das 4 peças. Sofong sorriu, pegou as pretas. É só alinhar 4 peças seguidas para vencer. Van An perguntou ansiosa. Sim, cada vez que vence, remove uma peça rival. Explicou Sofong. Entendi, pedra, papel, tesoura, quem perder começa. Van An disse entusiasmada, estendendo a mão. Certo. Sofong sorriu, estendendo a sua. Van An viu que ele mostrou tesoura e riu, eu venci, você começa. Está bem. Sofong franziu a testa, não era o vencedor que começava? Mas não importava, desde que ela estivesse feliz. Capítulo 453, seria ótimo ir comprar uma loteria diretamente. O jogo de 4 peças é diferente do normal, as peças são colocadas dentro das casas em vez de interseções, virar é igual. Então vou colocar aqui. Van An pensou e colocou uma peça ao lado da de Sofong. Você bloqueia meu caminho de novo, melhorou. Sofong franziu a testa, colocando outra peça. Claro, sou a melhor aluna. Van An disse orgulhosa. Então hoje a melhor perderá para o pior. Sofong sorriu, esperou e colocou sua peça. De jeito nenhum. Van An apoiou o rosto, analisando. Ela sorriu, bloqueou a linha dele, disse,
Vamos ver o que faz. Liu Y Tu apoiou a mesa, pensando. Só Fong e Van se bloquearam. Ninguém fez linha. Como jogar? N Kabuks. Liu Y Mon perguntou. Logo. Só Fong sorriu, colocou a terceira peça. Isto. Van franziu a testa. As 3 peças dele fizeram uma linha garantida, ela só podia bloquear uma ponta. Ainda não pensou. Só Fong perguntou. É inútil. Ele riu, colocou a quarta, formou linha, eliminou várias brancas. Só Fong, com esse estilo nunca terá namorada. Liu Y Mon riu, derrotando Van. Sim, sem namorada. Van respondeu irritada. É. Só Fong sorriu amargamente. Deixa eu jogar. Liu Y Mon pegou suas peças. Você não tem chance. Ela fingiu ser feroz, depois riu. Liu Y Tu se contraiu, achou infantil. As duas jogaram sério, nível igual, mais peças caídas. Falta um passo, vou ganhar. Liu Y Mon disse. Hehe, diga que sou ótima. Van riu confiante. Deixa eu tentar. Liu Y Tu deu um tapa no ombro da irmã, quis jogar. Hehe, não vou pegar leve. Van riu. Certo. Liu Y Tu respondeu. Depois de mais de 10 minutos, Van estava triste, só restava uma peça branca, impossível ligar. Perdi. Ela admitiu. Bom, vou te ajudar a recuperar. Só Fong consolou. Continuamos 4 peças ou viramos? Ele perguntou. Viramos. Liu Y Tu disse. Nunca jogou, mas sabia regras. O jogo é simples, comer todas as peças do rival. Peças de maior a menor, rei, guarda, bispo, torre, cavalo, canhão, peão. Maior come menor, mas rei perde para peão. No início, todas as peças ficam viradas, cada turno vira uma. Só Fong explicou, aprendeu no orfanato. Damas primeiro. Ele embaralhou, gesticulou. Certo. Liu Y Tu virou uma, cavalo negro. Eu. Só Fong sorriu, virou outra, também negra, um peão. Que sorte, ambas negras. Liu Y Mon disse. Só Fong sorriu confiante. Liu Y Tu virou outra, um peão branco. Aceito. Só Fong sorriu, o cavalo comeu o peão. Liu Y Tu hesitou, virou outra, o menor peão. Mana, sua sorte é terrível. Liu Y Mon zombou. A peça virada foi rei branco. Vou pegar. Só Fong tossiu, o peão comeu o rei. Não acredito. Liu Y Tu franziu a testa, virou outra, canhão negro. Vou ver esta. Só Fong virou a oposta, guarda branco. Ela se contraiu, azar. Talvez lave as mãos, sorte melhora. Só Fong riu, usou o canhão para comer. Todos admiraram sua sorte. Ninguém tem essa sorte, comprar loteria seria ótimo. Ah, olha a cara chateada de Liu Y Tu, deve estar traumatizada. Sorte sem igual, peças brancas viram e morrem. Capítulo 454, realmente trabalhoso. Sentiu que se continuasse teria mesmo que lavar as mãos para afastar o azar. Hehe, olha para mim, minha sorte sempre foi boa. Liu Ymmng jurou firmemente, sentada diante de S. Fong. Sua vez. S. Fong sorriu de leve. Certo, vou virar este. Liu Ymmng pensou um pouco e virou uma peça ao lado do canhão. Peça preta, minha vez. S. Fong franziu a testa e levantou outra peça. Desta vez era o cavalo branco. Hehe, finalmente minha vez. Os olhos de Liu Ymmng brilharam, ela moveu o cavalo e capturou a peça preta que S. Fong tinha revelado. Assim seguiram até que após mais de 20 minutos restava apenas um solitário canhão branco. Ainda quer resistir?
S-Fon franziu a testa. Perdi. Liu YMNG fez beiço, esmagada na partida inteira, cada jogada era comida, não sobreviveu a 3 rodadas. Está bem, da próxima continuamos, agora lave-se e durma. Sorrindo disse S-Fon. Certo. Liu YMNG levantou-se irritada, pegou a toalha e seguiu a jovem até o riacho. Mais de 20 minutos depois, as 3 jovens se lavaram e entraram nos sacos de dormir. S-Fon, você também durma. Van instou suavemente. Está bem. S-Fon levantou-se, levou escova e toalha ao riacho, lavou-se e voltou a deitar-se. A jovem virou-se e o abraçou pela cintura, esfregou a cabeça em seu peito e fechou os olhos satisfeita. Ao amanhecer, o horizonte ficou prateado, o sol ergueu-se lentamente do mar, a luz cobriu a ilha Wingit. Ah! S-Fon abriu os olhos, olhou a jovem adormecida, afastou seu cabelo da testa e saiu com cuidado. O tempo está lindo, perfeito para sair. Calçou os sapatos, saiu do abrigo e olhou o céu sem nuvens. Alongou o corpo, levou escova e toalha ao riacho, a água gelada no rosto despertou na hora. Muito bom! Suspirou. Pouco depois, lavado, voltou, as 3 ainda dormiam. Foi ao riacho onde as jovens tinham dissolvido cinzas, o grande buraco ainda estava ali. Arregaçou as calças, com a pá lançou areia no buraco e misturou com barro. Logo adicionou mais areia até virar cimento e parou. Resolvido. Sacudiu as mãos, deixou a pá e foi ao claro. Soltou os troncos, levantou um, levou até o buraco de meio metro e o colocou em pé. Assim, do chão ao topo do tronco havia uns 2 metros, altura da casa. Colocou pedras para firmar. Depois amarrou corda com pedra, pendurou do topo para testar alinhamento. Se estivesse torto, a casa seria instável. Realmente trabalhoso. Sorriu amargamente, este era só o primeiro pilar, restavam 63. Colocou o segundo e o terceiro, fixando com pedras e alavanca. S-Fon, hoje acordou cedo. Van saiu do abrigo, espreguiçando-se e mostrando a cintura fina. Acordei naturalmente. Ele sorriu. Logo, as irmãs Liu também levantaram, lavaram-se e foram até ele. Há algo para ajudar? Liu YMNG arregaçou as mangas, animada. Sim, precisamos encher buracos com cimento. Ele disse. Certo, sou boa nisso. Ela sorriu. Andou 2 passos e voltou. O que usar para conter o barro? Ele pensou e disse, use um saco, as frestas pequenas ainda seguram o cimento. Está bem. Respondeu e saiu. Parece que precisamos construir um forno logo, sem cerâmica ou panela é incômodo. Murmurou. Levantou outro tronco, fixou no buraco. Após 10 minutos, as irmãs voltaram com saco de cimento, despejaram com cuidado no buraco. Chega, mas vai transbordar. Liu Y segurou o saco. Vamos, próximo buraco. Liu YMNG disse animada, levou o saco e despejou em outro. Meia hora depois, a primeira fila de 8 pilares foi preenchida, acabou o cimento. Ainda restam 7 filas, vai precisar de muito mais. Liu YMNG sacudiu o saco e despejou o resto. Então de manhã fazemos mais cimento, ao meio-dia vamos à praia. Ele disse. Já tinha erguido a segunda fila, fixada com pedras. Certo. Assentiram. Lavaram o saco, depois com cesto de bambu jogaram cinzas no buraco, adicionaram água e mexeram. Van trouxe a panela de ferro para a mesa e chamou, não se apresse, vamos tomar café primeiro. Indo. Ele lavou-se, sentou-se e aproveitou o café da manhã preparado pelas jovens. 20 minutos depois, terminaram e voltaram ao trabalho. A jovem já tinha arrumado o necessário para a praia, enrolou 2 sacos de dormir, amarrou com corda e colocou no cesto de bambu. Capítulo 455, Parede de ventilação.
Servia para dissolver o cimento de cinzas e aumentar a eficiência. Após recolher os itens, Van aproximou-se e perguntou suavemente: ainda precisamos de muita cinza de cimento? Sim, precisamos continuar queimando grama e casca. Murmurou Liu Tu. Deixe comigo. Van sorriu gentilmente e foi buscar grama seca fora da cerca. Para fazer cimento, a cinza precisava ser fina, apenas grama e casca produziam isso, enquanto troncos e galhos viravam carvão, nada adequados. Van, não vá longe. Advertiu Sofong. Eu sei, não entrarei na floresta. Respondeu obediente. Então ele se tranquilizou, seguiu erguendo postes, esperando enchê-los de cimento pela manhã, para continuar no dia seguinte. Logo depois, a jovem voltou com um grande feixe de grama seca, colocou ao lado do riacho e acendeu fogo, fumaça subindo. Não é suficiente, precisamos de mais. Observou Liu Tu. Irei à outra margem, lembro que havia muita grama. Van respondeu suave, olhando a margem oposta onde cresciam hibiscos e olmos. Irei contigo, mais força traz mais. Disse-lhe Liu Mon mostrando o braço. Sofong ainda alertou, recolham grama primeiro, verifiquem os arbustos, cuidado com cobras. Liu Tu moveu as cinzas para as covas, precisavam produzir cimento até o meio-dia, o tempo era apertado. O tempo passou devagar. Sofong levantou todos os postes, exatamente 64, todos retos. Às 10 da manhã, Liu Tu queimava bolas de barro no fogo. Aqui será a frente, depois precisaremos de escada. Sofong avaliava o terreno, planejando. Murmurou, precisa de outra escada. A primeira tinha 1 metro, esta teria 2. Ele conseguiu troncos, passou meia hora, e construiu uma escada em A de 2 metros. Enquanto isso, as bolas de barro estavam prontas. Liu Mon com a pá despejou-as nas covas, adicionou água, areia fina e misturou. Após 10 minutos, 2 covas de cimento estavam prontas, enchendo 2 filas. Ainda não basta, continuaremos amanhã. Suspirou Liu Tu. Não há pressa, amanhã seguimos. Disse Sofong. Ele ajudou a levar cimento aos postes, despejando devagar. 20 minutos depois, a segunda e a terceira filas estavam cheias, e 2 covas da quarta também. Todo esse esforço era para que o vento não destruísse, sem argila não havia parede de barro. Bom, o resto amanhã, agora preparem-se para a costa. Sofong bateu palmas. De 64 covas, 21 já estavam cheias. Certo. As 3 meninas responderam juntas, lavaram sacos e pás, limparam o cimento. 10 minutos depois, tudo pronto, carregaram cestos de bambu e seguiram Sofong. Passaremos pelo abrigo antigo? Perguntou Van. Sim, o caminho aberto passa lá, será mais rápido. Respondeu. Por segurança, seguiram a trilha montanhosa conhecida, a mais rápida sem limpar. Após 3 horas, chegaram à cachoeira, 10 minutos depois ao acampamento antigo, agora destruído. Que pena! Suspirou Van. Lembrava de construí-lo com Sofong, tão acolhedor, perdido por uma enchente. Sim. Suspirou ele. Tocou o ombro da jovem e disse suavemente, vamos, ainda precisamos levantar abrigo temporário na praia. Sim. Ela sentiu, deixando a tristeza, deixando-se guiar ao mar. 1 hora depois, chegaram à costa rochosa. A maré cobria a praia, só à noite recuava. Mas o local escolhido era seguro. Aqui está bom, à noite veremos o mar, e ao amanhecer o sol. Disse Van com alegria. Está bem. Aceitou Sofong. Perto da floresta, cortou troncos, gastou meia hora. Com a ajuda das irmãs Liu, antes do escurecer armaram um abrigo. Agora podemos ficar aqui quando viemos. Sorriu Van, o vento marinho levantando seu cabelo preto. Puxa o casaco, a brisa noturna é fria. Disse ele com ternura. Eu sei. Ela obedeceu,
erguendo o colarinho. Vou acender o fogo para o jantar. Liu Y Mon se agachou, empilhou lenha, colocou grama, acendeu com pedras. Fuú, fuú, fuú. O vento marinho soprava, faíscas voavam. Levantem uma parede de ventilação. Tossiu Sofong. Ele cortou galhos, fincou diante do fogo, preencheu com ramos, logo uma parede simples surgiu. Tão lindo! Van olhava o mar, o céu escurecia, o horizonte preto, o oceano fundia-se com a noite. O nascer do sol será ainda mais belo. Murmurou Sofong. Nunca tinha visto o sol nascer no mar, sortudo, pois estavam a leste, lhe deu a chance. Afinal, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Capítulo 456 Ajuste do relógio biológico. De longe, via-se um fraco brilho na costa. No abrigo provisório, S-Fong e suas 3 companheiras estavam juntos, com 2 panelas de ferro no chão contendo o jantar. Liu YMNG mastigava a carne e perguntou vagamente: amanhã vamos dormir demais e perder o nascer do sol? Se dormirmos cedo esta noite, não. Respondeu S-Fong suavemente. Ele lembrou que dias antes havia ganhado do pacote de 7 dias uma nova habilidade, o ajuste do relógio biológico. Como o nome diz, pode regular o relógio interno para acordar na hora certa. Espero conseguir dormir. Disse Liu YMNG ao engolir. Não se preocupe, não perderemos o nascer do sol. Ele sorriu, já havia ajustado para acordar antes do amanhecer. Ouvi dizer que se antes de dormir repetir que deve levantar cedo, no outro dia realmente acorda cedo. Sussurrou Liu Y-Tu. Sugestão psicológica? Os olhos de Liu YMNG brilharam. Está bem. Respondeu, depois murmurou consigo. Amanhã devo acordar cedo, amanhã devo acordar cedo. Depois do jantar prepararam varas de pesca. Van levantou um anzol de osso e perguntou, S-Fong, este anzol de osso pode mesmo pescar? Com certeza funciona, se vai pescar ou não saberemos amanhã. Ele respondeu baixinho, embora o anzol fosse feito com conhecimento, nada é absoluto. Tudo bem. Assentiu. Seria ótimo pescar outro atum da Califórnia. Disse Liu YMNG com expectativa. Você acha que atum da Califórnia é como camarão em riacho? Reclamou Liu Y-Tu, da última vez foi pura sorte. Liu YMNG mostrou a língua rindo, nada é absoluto, talvez um atum cego morda. Liu Y-Tu apenas se calou. Rualala. As ondas batiam, o céu escuro com algumas estrelas. Certo, vamos dormir, amanhã acordaremos cedo. Incentivou S-Fong. Você está cada vez mais parecido com a avó diretora. Sorriu Van. Ele fingiu ser sério e abaixou a voz. VSNG, vá dormir ou levo uma palmada. Estava imitando a diretora quando mandava dormir, e VSNG era o apelido da garota. Muito parecido. Os olhos dela brilharam, lembrando da diretora. Sim. Sorriu como flor agora, durma. Ele riu. MHM, você também durma cedo. Ela acenou dócil, pegou o saco de dormir, estendeu e entrou. O vento noturno do mar era frio, sem saco era fácil resfriar. Logo. Ele murmurou, a cobriu e saiu. De pé na beira, a brisa o acalmava, era a primeira vez dormindo na praia. Uma vida assim não é ruim. Murmurou, às vezes a natureza era mais relaxante que a cidade. Ah! Espreguiçou-se, olhou o mar negro e voltou. Nugo nugo. A jovem fez biquinho, agarrando-se como polvo. Ainda acordada? Perguntou suave. Nugo, logo. Murmurou ela. Durma. Disse ele e fechou os olhos. Por volta das 5 da manhã, ainda estava escuro. Ah! Ele sorriu, o relógio biológico despertou. Nugo nugo. Van franziu o senho, abriu os olhos sonolentos, o abraçou e esfregou como gatinho mimado.
Seus lábios sorriram, levantou-a com cuidado e disse, senão, perderemos o nascer do sol. Então acordou suavemente as irmãs Liu, YMNG, Y-Tu, levantem-se, o sol está saindo. Nugo. YMNG estalou a língua, tirou a mão do peito da irmã, esfregou os olhos murmurando, tão cedo. Levantem-se. Ele sorriu. Quando se arrumaram, o mar já estava claro, o sol ia nascer. Que lindo! Exclamou Van, o cabelo ao vento como protagonista de novela. Os olhos de Essifong brilharam, queria um telefone para registrar a cena. Valeu a pena. Murmurou Y-Tu, o sol subia, a luz morna era agradável. Que conforto! Disse YMNG, o cansaço sumiu, cheia de energia. Oh! Gritou para o mar, a mente leve. Do ponto alto, viam claramente a praia rochosa abaixo. Capítulo 457, um dos 4 peixes famosos. Maravilhoso, comparado a ver o nascer do sol, ir ao mar pescar frutos do mar empolga mais. Os 4 arrumaram rapidamente, deixaram sacos de dormir e pequenos objetos no abrigo temporário, depois levaram varas e um cesto de bambu à beira. Caminharam com cuidado pelo recife rochoso, evitando poças, e puseram as coisas. Rápido, veja se ainda há peixes. Liu YMNG seguiu ansiosa Essifong, olhando poças grandes. Aqui não há peixes, mas alguns camarões. Essifong olhou, a água clara mostrou tudo. Então não desperdicemos, pegue todos. Ela arregaçou mangas e calças, entrou com cuidado e pegou camarões. Splash! A poça agitou, a água turvou. Parece que a sorte não é ruim. Ele sorriu, e logo um peixe gordo surgiu. Já temos cabeça. Murmurou, tirou os sapatos, inclinou-se. Splash! Ainda grande. Segurou o peixe, que não escapou. Pesava cerca de 3 din, grande. Com a cabeça podemos cozinhar sopa de taro. Van correu, segurou o peixe e o deixou numa poça. Essifong, aqui também tem peixe. Sou o Liu Y-Tu. Ela se agachou, a água turvou mas logo assentou. Já pegou? Perguntou ele. Deixe-me tentar. Arregaçou mangas, tirou sapatos e entrou. Splash! O peixe se agitou, a atrapalhou. Irmã, deixe comigo. Liu YMNG jogou o camarão na cesta, foi até ela. Não precisa, eu consigo. Liu Y-Tu lutou com o peixe. Cuidado, não caia. Avisou ele, depois preparou a vara. Ela murmurou, desta vez devo pescar um peixe. Vamos ver quem pesca primeiro. Van lançou linha. Será eu. Disse ele confiante, lançou vara. Com o anel da sorte, devia conseguir. Essifong, você é confiante demais. Resmungou ela, olhando o flutuador. Finalmente peguei. Exclamou Liu Y-Tu, surpresa. Na mão, um peixe do tamanho do braço, rosto feliz. Xi. Ela sinalizou, sussurrou, irmã, vai espantar meu peixe. Olhou furiosa, levou o peixe à margem. O tempo passou, mais de 10 minutos, flutuadores imóveis. Será que o anzol de osso não funciona? Ela hesitou. Talvez a maré levou peixes. Supus Van. Espere um pouco. Murmurou ele, também intrigado. Fez anzóis pelo saber, por que não mordiam? Liu Y-Tu explorou recifes, achou camarões e caranguejos escondidos. 10 minutos depois, um flutuador se moveu. Seus olhos brilharam, segurou vara, era dele. Elas tensas, provaria que funcionava. Parece grande. Feliz, avançou, água até as pernas. Cuidado. Avisou Van. Eu sei. Respondeu, soltou e puxou, começou a recolher. Este peixe é forte, será atum rabílio.
exclamou ela. Mordeu meu anzol, é meu. Disse ele, enrolou rápido. Splash. A água se agitou, peixe grande surgiu e afundou. Um mero. Seus olhos brilharam, reconheceu. O mero tinha cabeça enorme, muitas espinhas dorsais e mandíbula forte. Havia muitas espécies, algumas passavam de 1 metro, outras 2. Os pequenos tinham 20 centímetros, comuns à mesa. Havia 11 gêneros, 65 espécies. Este era um mero pequeno, por isso a linha aguentou. Ainda assim, era forte, mais de 50 centímetros, raro. Normalmente tinham 250 a 400 li. Capítulo 458. Não quero mais viver. Quando o mero subiu e afundou de novo, a linha se esticou. Este mero é muito forte, murmurou S-Fong. Desta vez não afrouxou, puxou com força, o anzol subiu, tirando o mero do mar. Hoje à noite temos comida outra vez. Liu Y piscou, avançou com um cesto de bambu para bloquear. Feio de ver, mas delicioso de comer. Liu YMNG chegou perto. Hoje temos mais um prato, mero no vapor, disse Van feliz. No vapor é bom, mantém o sabor, sussurrou S-Fong. Vou tirar o anzol primeiro. S-Fong se abaixou, seguiu a linha até a boca do peixe onde estava o anzol de osso. Retirou com cuidado, o anzol intacto, mas a linha quase mordida. Na transmissão, espectadores encheram mensagens. Um anzol de osso pode pescar, como? Ignorante, até o mestre KHNG pescava com anzol nu. Com S-Fong nada é impossível, até um tubarão não me surpreenderia. Deixe-me soltar. Liu Y agarrou o mero. Cuidado, não deixe as barbatanas te ferirem, alertou S-Fong. Entendido. Liu Y sentiu calor no coração, levou o peixe para a margem. Por que os nossos não se mexem? Van fez beicinho, seu flutuador e o de Liu YMNG estavam parados. Verifiquem a isca. S-Fong escava de novo, lançou. Certo. Liu YMNG puxou, o anzol voltou vazio. Arregalou os olhos, cadê a isca? Provavelmente os peixinhos comeram, analisou S-Fong. A isca era coalhada, fácil de morder. E agora? Perguntou Van, ainda sem peixe. Simples. Liu YMNG soltou a vara, quebrou um caracol com pedra, prendeu a carne. Lançou, o anzol caiu a 4 metros. Van imitou, achou um caracol, prendeu carne, lançou também. Ficou animada, segurando firme a vara, olhando o flutuador. Eu também, sussurrou Liu YMNG, calma. S-Fong riu, estavam nervosas. Logo os flutuadores afundaram. Puxem, exclamou S-Fong. As duas puxaram, 2 peixes saltaram, se debatendo. Finalmente, gritou Liu YMNG, segurando o peixe. O meu parece maior. Van riu, levantando um peixe de uns 3 quilos. Ainda menor que o meu, sorriu S-Fong. Foi sorte, disse Liu YMNG, certo. Vamos recolher mais mariscos e voltar, precisamos de bambu, disse S-Fong. Está bem, responderam, desmontando anzóis, deixando varas. Recolheram mariscos, algas. Meia hora depois, voltaram com peixes incestos, cobertos com pano molhado. Voltaram ao abrigo, pegaram coisas, foram ao bambuzal. Meia hora depois, a praia conhecida surgiu. Colocaram cestos na água. S-Fong pegou corda e machado, foi ao bambu, selecionando, amarrando. Deixe-me ajudar. Liu YMNG correu. Vamos recolher algas, resta pouco, disse Van. O que é isso? Exclamou Van, diante dela uma massa branca como água viva. Parece água viva, não tenho certeza, disse Liu Y. S-Fong, venha ver, chamou Van. O que foi? S-Fong largou o bambu, se aproximou. Olhou e sorriu,
É uma água viva, sim. Águas vivas, animais marinhos invertebrados, também chamadas medusas. Os olhos de Van brilharam. Perguntou: Ah, água viva? Dá para fazer salada? Sim, esse tipo é comestível, sorriu S. Fong. Ótimo, vamos levar. Van An se agachou para pegar. S. Fong assegurou, repreendendo: Não toque com a mão, quer morrer. Van An encolheu, fez beicinho. Por quê? É perigosa. Capítulo 459, tão assustador. Ele baixou a voz para explicar às 3 garotas, dando-lhes conhecimento para se protegerem se ele não estivesse por perto. As águas vivas parecem guarda-chuvas com muitos tentáculos, neles há milhares de ferrões cheios de veneno. Quando tocam a pele humana, perfuram e liberam toxinas, causando envenenamento e em casos graves a morte. As toxinas podem causar choque alérgico, além do veneno direto mortal, como as águas vivas caixa, matando em poucos minutos. O local da picada arde como um choque elétrico, depois fica dormente, coça e queima, ficando vermelho, marrom ou roxo. Após mais de 4 horas surgem bolhas e erupções, seguidas de dor muscular, náusea, vômito, tontura, dor de cabeça, fraqueza e outros sintomas. Tão assustador. O rosto de Van empalideceu, recuou rápido, seu coração tremia. Se não tivesse chamado só Fong, poderia ter sido ferida. Não comamos, não comamos. Liu Y Tu gritou, recuando. Basta ter cuidado e tudo bem. Só Fong sorriu calmo. Ele cortou um bambu, dividiu, afiou a ponta, atravessou a água viva e a colocou sobre uma rocha plana. Ele examinou os tentáculos, pressionou o corpo e disse: Dê-me a faca militar. Aqui. Liu Y Mon entregou. Só Fong, cuidado. Van An disse ansiosa. Não se preocupe, sou imune a venenos. Ele sorriu. Não brinque, cuidado. Ela insistiu. Ele riu, poucos acreditariam nele. Cortou com cuidado os tentáculos, raspou o sal, e após mais de 10 minutos a água viva estava limpa. Você não está ferido? Van perguntou. Não. Ele acenou. Voltou a recolher bambu. Meia hora depois, 2 grandes feixes estavam na areia, com o menor carregado por Liu Y Mon. A volta levará quase 4 horas, vocês aguentam? Perguntou. Sem problema. Ela flexionou o braço mostrando o músculo. Ela o imitou, ergueu o feixe, cambaleou e se estabilizou. As outras carregavam peixes e sacos de dormir. Seguiram o mesmo caminho, após quase 2 horas viram o acampamento antigo, depois seguiram o riacho rio acima. Após mais de 3 horas, o novo acampamento apareceu. Finalmente voltamos. Liu Y Mon ofegou, arrastando o bambu. Já havia desistido de carregar, só arrastava. Só Fong seguia firme com 2 grandes feixes, apenas ofegando levemente. Já passava das 4 da tarde, o sol atrás das montanhas, logo escureceria. Vou abrir o portão. Liu Y Tu empurrou a porta pesada. Pensou, este portão é pesado demais. Ele deixou o bambu com um suspiro. Em minha cintura. Ela sentou sem cuidado, apoiada no bambu. Bom trabalho. Ele sorriu. Ela acenou fraca. Descansem, vou ferver água. Van pegou uma panela e pedra de fogo, foi ao riacho, acendeu fogo. Toda a água levada acabou, precisavam ferver mais. Ela se sentou exausta à mesa. Ele descansou e revisou os pilares de cimento, todos firmes. Amanhã outro dia cheio, poderemos despejar o barro. Murmurou. Só Fong, beba água de hortelã. Van chamou suave. Já vou. Respondeu. Ela serviu água fresca de hortelã. Obrigada. Liu Y Mon bebeu em goles, a garganta aliviada. Ele bebeu e perguntou. Van, ainda temos sementes de hortelã? Sim, em poucos dias plantamos, não precisaremos buscar.
Ela assentiu. Ele se espreguiçou, pegou uma pá e foi ao riacho. Aonde vai? Ela perguntou. Aproveitar a luz, cavar argila para o forno. Disse. Com o forno, poderiam queimar potes e panelas. Eu ajudo. Liu Y Mon correu atrás dele. Capítulo 460. Verdadeiro ou falso? Ele limpou com cuidado a areia, cavou a camada de barro e só depois de descer mais de 20 centímetros encontrou argila. Só Fongo, deixe-me cavar, você faz o forno primeiro, será mais rápido. Liu Y Mon arregaçou as mangas animada. Só Fongo colocou a argila no cesto de bambu e perguntou, você ainda tem força? Para cavar um pouco de argila, ainda tenho. Liu Y Mon arqueou as sobrancelhas. Certo, então cave você, eu faço o forno. Só Fongo sorriu e lhe entregou a pá. Vamos. Liu Y Mon virou-se para cavar. Ele arrancou ervas, limpou folhas e pedras, depois cavou um buraco com o machado. Van limpava os peixes do mar, preparava garoupa, peixe voador e outros, só podiam defumar porque sem neve era difícil conservar. As bexigas vão para a sopa, as entranhas também servem. Van murmurou enquanto trabalhava. Van, e esta água viva? Liu Y tu perguntou, segurando a criatura escorregadia. Lave várias vezes com água limpa para tirar sal e cheiro. Van respondeu. Está bem. Liu Y tu agachou-se no riacho, esfregando repetidas vezes. Após mais de 10 minutos colocou a água viva na tábua. E agora? Perguntou. Corte em pedaços, escalde em água quente, depois passe em água fria. Van explicou com paciência, dizendo que aprendeu em vídeos, que não podia ir direto à panela ou derreteria, mas não sabia se era verdade. Só Fongo lavou as mãos, procurou ervas no cesto, limpou no riacho e as esmagou. Colocou a pasta na mesa e disse, Van, use ervas para temperar, vão tirar cheiro e toxinas. A água viva também precisava de alumem e sal por dias, mas no mato só Fongo sabia substituir por ervas. Certo. Van despejou suavemente as ervas na panela. Liu Y tu adicionou a água viva escaldada, misturou e deixou marinar. Então Só Fongo voltou tranquilo a moldar o forno. Mais algo a fazer? Liu Y tu perguntou. Irmã tu, descasque taro para a sopa de cabeça de peixe. Van disse. Quantos? Ela perguntou. 2 bastam, também temos garoupa e água viva hoje à noite, pegue aqueles 2 médios. Certo. Ela descascou, lavou, cortou e juntou a cabeça. O tempo passou até o pôr do sol. Só Fongo, esta argila é suficiente? Liu Y Mon estava no riacho, pernas cobertas de argila, ao lado de um grande monte. Suficiente, esta noite fazemos tijolos, amanhã assamos. Ele respondeu, lavando as mãos. Ela sacudiu a água e o seguiu. Sente-se logo. Van acrescentou gengibre selvagem e raízes de perila. Beba a sopa primeiro. Liu Y tu serviu. Que aroma! Liu Y Mon aspirou. Ingredientes frescos fazem a comida melhor. Só Fongo bebeu a sopa. Van ofereceu água viva. Prove, não sei o sabor. Eu provo. Só Fongo comeu e disse, delicioso, crocante. Não pior que restaurante, delicioso. Liu Y tu se surpreendeu. He, isso é bom. Van ancorou e apontou a garoupa. Prove também. Liu Y Mon provou, elogiou, muito fresco. Sim, peixe famoso, feio mais saboroso. Só Fongo também elogiou e pegou mais. Na cidade, a maioria da garoupa era de criação, só em restaurantes de luxo havia selvagens. Totalmente diferente. Só Fongo sorriu. Coma tudo hoje, amanhã não estará bom. Van disse. Prometo cumprir a missão. Liu Y Mon falou séria. Liu Y tu sorriu sem jeito.
Após mais de meia hora, a mesa estava cheia de tigelas vazias, os 4 sentados nas cadeiras, todos arrotando de tão cheios.